Existe uma diferença entre o tempo bem vivido e o tempo de transformação. Os gregos chamavam isso de kairos, que é uma forma de você tentar mudar o mundo em pouco tempo. Em um momento em que a velocidade substituiu a profundidade, em um mundo onde existe muita informação e pouca compreensão, nasce esse conceito. E vamos passar 52 minutos aqui falando sobre economia, liberdade, propósito e virtude. E a ideia é justamente que dá a você uma possibilidade de se aprofundar sobre esses temas. Sou Alexandre Bertoncello, bem-vindo ao Kairos Econômico, e hoje nós temos com a gente Glenda. Tudo bem, Glenda? Tudo bem, pessoal? Muito obrigada pelo convite, estou bem feliz. E vamos lá. Vamos lá. Então, eu te faço primeiro uma mini bio daquilo que está dentro da internet, e depois no final você fala sobre as suas, mas no meio a gente vai conversar bastante sobre isso. Pessoal, a Glenda, ela tem um canal chamado Espectro Cinza, que eu gostei muito do conceito, né? Isso. Que é aquela história, existem várias nuances e não necessariamente o certo, o errado, o bom ou o belo. E escritora, palestrante, ela, uma palavra que para mim foi nova, né? Conciliacionismo, que é a ideia de justamente a gente não tem que brigar entre homens e mulheres, não é esse o conceito. E que a gente vai, de alguma maneira, tratar de uma maneira honesta e intelectual todos esses conceitos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou bem animada. Inclusive, agradeço também pelo coffee break que vocês me fizeram aqui. Enchi a barriguinha, gostei, obrigada. É a Mônica, tem que agradecer ela. Ela falou assim, vou caprichar. Bom, vamos lá. Para a gente entrar dentro desse conceito agora de uma maneira muito objetiva, talvez aquilo que a gente mais luta a vida toda, que é a tal da liberdade. Mas existem algumas camadas ali de liberdade. Explica um pouquinho qual que é a sua visão sobre isso. Então, a liberdade, eu acredito que, em um sentido estrito mesmo e completo, ela não existe. Não existem pessoas que sejam totalmente livres, do ponto de vista de que ela vai poder fazer tudo o que ela quiser em qualquer momento em relação a qualquer pessoa. Então, existe, pelo menos dentro de sociedades, civilizações, regras já bem pré-estabelecidas para que você possa realmente tomar suas decisões, mas dentro de um jogo com regras pré-estabelecidas. Então, dentro desse jogo específico, você pode tomar determinadas decisões, você tem certas alternativas. Inclusive, eu não considero, por exemplo, que uma pessoa que nasceu em um período ou em um local em que só há um modo de vida, por exemplo, que ela é livre ou que ela teve possibilidade de se questionar, justamente porque existe só um conceito pré-estabelecido que é dependente de um sistema coeso que faça com que essa pessoa sequer tenha, como eu poderia dizer assim, a possibilidade de conceber outro modo de vida. Entende? Então, se uma pessoa nasceu, por exemplo, né, no interior do Afeganistão, e ela não tem acesso à internet, ela não tem acesso a livros, ela não tem acesso a outras culturas, eu não conseguiria dizer que essa pessoa é livre, porque ela não teve alternativas, certo? Então, na minha concepção, a liberdade, ela necessariamente precisa te apresentar mais de uma alternativa. Se só tem uma, não. Você acredita que são ciclos, são níveis de liberdade, então, que aconteça? Sim. E se a gente fosse pensar hoje, no Brasil agora, né, no meio desse ano de 2026, onde está nosso nível de liberdade? Como é que você colocaria no espectro global para a gente conseguir entender um pouquinho sobre esse conceito? Porque no Afeganistão é simples, né? É terrível. Ali, século XII ainda, né? Hoje, na sua visão, que aliás, gente, ela é gaúcha, tá? O sotaque não deixa mentir. Mas aqui em São Paulo, como é que você vê isso? Olha, estranhamente, eu acredito que a gente está num período de maior liberdade cultural e social, não necessariamente institucional, em relação aos últimos 10, 15 anos, por exemplo. Porque os últimos 15 anos, nós vivemos uma onda de estridência e beligerância ideológica, principalmente vindo da esquerda identitária, que perseguia as pessoas por situações muito pequenas e insignificantes. Então, eram inúmeras pessoas sendo canceladas por anos, inclusive, algumas delas estão canceladas até hoje, nunca conseguiram se recuperar daquele período, por expressões
ou opiniões que não necessariamente eram tão bem aceitas, e nenhum tipo de vacilo era tolerado, certo? Hoje, eu acredito que a gente está colhendo, infelizmente, os frutos desse período. Porque até eu vou trazer o mito bem conhecido, né, a lenda, que é a história do pastor e do lobo, né? Olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo. Quando o lobo chega, ninguém acredita, ninguém dá bola. E eu acredito que a gente tá nesse período já, em que nós estressamos bastante com aquela estridência, com aquela beligerância toda dos anos anteriores. E agora, quando o lobo aparece, as pessoas, infelizmente, não levam em consideração. Eu vou dar um exemplo, tá? Antigamente, eles criaram um conceito de que o criado mudo tinha uma origem racista. Eu lembro dessa Né? história, é terrível, né? Então, para quem não sabe, é a história de que no período escravocrata existiam os criados que ficavam do lado da cama enquanto os senhores de engenho dormiam e tal, assim, e aí ele ficava mudo, esperando para ter que servir em qualquer momento. Isso foi inventado, certo? Isso simplesmente foi inventado, não existe nenhuma origem racista, e ainda que tivesse, eu acredito que o que importa é o uso corrente que nós temos hoje em dia. E basicamente isso se estabeleceu e as pessoas literalmente criaram racismo. Eu acho interessante porque essas pessoas, elas pioraram o mundo. Elas tornaram o mundo mais racista do que ele era até então. Sim. Né? Porque de alguma forma você fala assim, não, então calma aí, você não pode isso, não pode aquilo, não pode... E aquilo que pra você não havia nenhum sentimento negativo... Agora passa a tem, ter. exato. Passa a ter. Então essas pessoas, elas acabaram piorando, enfeiando o mundo. Mas veja bem, esse foi um período em que qualquer vacilo não era tolerado. Agora nós estamos em outro período em que coisas realmente graves, ou no mínimo controversas, acontecem e ninguém mais se importa. Eu não sei se tu soube recentemente de um caso envolvendo um propagandista da campanha eleitoral do Renan Santos, que é o presidenciável. Não fiquei sabendo. Então, o nome dele é Bisotto, ele tem um canal no YouTube. Enquanto ele estava assistindo a Copa do Mundo, ele se referiu ao Vini Júnior como mono, que em espanhol significa literalmente macaco. Ele não falou isso uma vez, ele disse 2 vezes, vamos mono, vamos mono. A quantidade de pessoas defendendo ele, fazendo todo tipo de malabarismo e de articulação e de reinterpretação jamais seriam feitos naquele passado. Não, e vamos combinar, comparação infeliz ou, no mínimo, mal intencionada. Porque você está dizendo assim, não importa se ele é jogador do Brasil, se ele não é, se ele está fazendo gol, se ele não está. O importante é a cor da pele dele. É tão bizarro quanto a gente está no século XV e falar assim, não, tá certo falar uma coisa dessa. Né? E, inclusive, o que eu acho interessante nisso é que é realmente uma mudança no zeitgeist, digamos assim, né? No espírito da época. Há 15 anos, as pessoas inventavam racismo onde não existia. Literalmente, elas inventaram. Agora, quando existe uma expressão clara, explícita de racismo, as pessoas reinterpretam. Não é bem assim. Não é bem assim. Veja bem, não foi mal intencionado. E é interessante porque chamar um negro de macaco, na minha concepção, pelo menos, eu acredito que para a maioria das pessoas, é uma das formas mais simples e mais compartilhadas socialmente de se referir a um negro de forma pejorativa. Sim. Não existe outro termo mais tão compartilhado socialmente do que numa esse visão termo. darwinista, você está dizendo assim, ó, esse aqui está aqui Isso, e eu tô aqui. ele é uma criatura subhumana, entendeu? Ridículo, né? E o Vini Júnior, ele já chorou por causa de situações racistas. Na Europa, mesmo na Espanha, eles atiravam banana pra ele, etc. E aí esse sujeito vai lá e fala algo assim, né? Se refere a ele como macaco. E aí a gente tá vivendo essa situação. Não, veja bem, né? Não é bem assim. Isso, mas vamos lá, eu preciso de você nessa saia justa. No nosso nível de liberdade, com toda essa atrocidade que você acabou de falar, com o que acontecia antes do absurdo do tal do criado mudo. Sim. Como é que a gente está? Se eu fosse colocar isso de 0 a 10, o Brasil hoje está onde, Glenda? Eu não considero o Brasil uma democracia plena. Vamos considerar aí o STF, que na minha concepção é bem censurador, sim, tá?
Porém, eu penso que nós estamos indo em direção a um outro momento. E, para mim, esse caso que eu trouxe agora é evidência disso. É um caso emblemático em que, na minha concepção, as pessoas elas vão ter uma certa liberdade maior para fazer ataques a minorias, especificamente, mas, ao mesmo tempo, futuramente, sob um controle extremamente autoritário das grandes big techs, digamos assim. Né? Então, eu acredito que o que vem por aí, na minha concepção, é bem assustador. Mas o que está acontecendo aqui no Brasil, em relação ao STF, sim, de que há censura, mas essa censura ela é mais institucional e, ao mesmo tempo, a sociedade está se tornando muito mais tolerante em relação a ideias ofensivas, ultrajantes e até mesmo perigosas. Quer dizer, na verdade, até as pessoas se acharam tão no direito de censurar alguém que agora inverteu, né? Como se virasse uma outra face da moeda. Isso. E que agora tá no tudo, vale tudo e assim por diante. Isso. As pessoas elas vão estressando também a janela, né? Então, muitas vezes tu fala uma coisa extremamente absurda em que a maioria das pessoas vai ficar chocada. Depois que elas já estão muito chocadas com aquela situação, aquilo que ainda é errado ou controverso já não é mais tão chocante porque você já estressou as pessoas com aquele absurdo anterior, certo? Então eu acredito que a gente está nesse período em que nós já estressamos ou estamos estressando ainda o nível para que outras ideias já não tão aceitas no passado comecem a ser mais bem aceitas atualmente. Nosso nível civilizatório, infelizmente, vem caindo. Eu acredito que sim. E, assim, eu não posso dizer exatamente que as redes sociais, elas são um espelho, né, da opinião da maioria das pessoas, porque é muito enviesado. Tem muita distorção em cima disso. Porém, a gente sempre tem que fazer essas comparações, né? Esses critérios em relação ao passado, em relação ao presente, né? E aí, por exemplo, no Twitter, há 10 anos, basicamente aquilo ali era uma máquina prolífica de cancelamento. Certo? Atualmente, como eu tenho consumido bastante, existem discussões em que homens estão questionando o trauma da mulher que foi estuprada, o voto feminino, se negros realmente devem ter os mesmos direitos que os brancos ou que outras raças, etc. Então, veja que a gente realmente está em outro período. Entende? Não estou dizendo que toda a sociedade pensa daquela forma ou pensou daquela outra. Mas há um ponto de ruptura. Em que antes era uma máquina prolífica de cancelamentos. Agora não. As pessoas elas podem dizer quaisquer atrocidades que elas quiserem e tá tudo certo. Vamos tentar, então, trazer isso um pouco, até para entender o passado, para tentar falar sobre o futuro. Hoje você tem a rede social que, de alguma maneira, pulveriza ideias e dissemina tudo isso de uma maneira boa ou ruim, mas está aqui aberta. No passado, nós tínhamos a verdade do governo, ou do clero, né, ou de um determinado rei, e a sociedade era mais ou menos civilizada, ou o contrário, era mais cega. Se a gente fosse, chegamos até aqui, até onde eu quero chegar? É maldade humana ou é ignorância? Olha, é uma pergunta realmente ampla e profunda, porque, primeiramente, eu acredito que o ser humano, ele tem os seus traços naturais. Algumas pessoas são mais malignas do que outras pessoas, independentemente do conhecimento. Inclusive, eu acredito que até é um conceito muito errado, equivocado das pessoas, de acreditar que porque determinada pessoa ela é bem estudada, instruída, logo ela é bondosa, compassiva. Nós temos aí inúmeros gênios do mal nas empresas, corporações, na política, nas instituições. Existem pessoas que são extremamente inteligentes, extremamente malignas e mal intencionadas. Da mesma forma que existem pessoas simples, sem tanto poder, mas que são cheias de compaixão. E não tiveram todo o acesso ao conhecimento, à leitura e às teorias e filosofias. E ainda assim, elas agem através de um espírito de compaixão, né? Então, considerando isso, eu acredito que também existe a cultura estabelecida que vai normalizando certos comportamentos. Porque, querendo ou não, a vida ordinária,
as pessoas com quem a gente convive, elas acabam sendo como um termômetro daquilo que é ou não aceitável. Então, eu acredito bastante naquele ditado de que me diz com quem andas que eu direi quem és. Porque mesmo que as pessoas, muitas vezes, elas não sejam mal intencionadas, ao conviver com determinadas pessoas, alguns comportamentos passam a ser despercebidos, digamos assim. Sim. Então, Você sabe que tem uma piadinha ótima desse ditado, qual né? que é? Diz que Judas tinha uma turminha ótima. Mas ele não seguiu. É. Mas eu entendo, quer dizer, você está dizendo assim, ó, de alguma forma, a sociedade, se for monolítica, você está ali dentro, você acaba pensando daquele jeito e Sim, agindo sim, daquela forma sim. ali. E isso poderia dizer que talvez em reis ou cleros mais bem intencionados, você levaria a sociedade para um estado civilizatório melhor ou não? Ou o rei, para permanecer no reinado, ele simplesmente fazia aquilo que a população pensava, né, bem naquela história de Maquiavel, né? Você entende para poder agir e permanecer no poder. Em algum momento da história, não sei se você poderia citar alguma coisa, nós tivemos reinados ou governos que levaram a população para algo melhor ou não? Ela só refletia a própria sociedade. Você chega. Então, se a gente pegar um caso bem antigo, Ciro, ele foi, digamos que, o primeiro a desenvolver uma espécie de Carta de Direitos Humanos Universal. Então, nós tivemos, sim, bons monarcas, claro. Agora, eu não acredito que seja um bom sistema de incentivos. Porque se o monarca ele não tem que barganhar ou lutar pelo poder, tanto quanto pela manutenção dele, na medida em que ele satisfaz os interesses da população, eu acredito que, na verdade, ele apenas se envaidece e se... Como eu poderia dizer assim? Engrandece no próprio poder. Sim. Entende? Então, eu acredito que o que faz com que um monarca, um rei, um político haja de modo a corresponder aos desejos de toda a população é justamente o risco dele perder o próprio lugar. E é interessante porque se a gente analisar, por exemplo, entre os primatas, mesmo entre eles, o macho alfa, por exemplo, ele é o macaco mais estressado. Ele tem o nível de cortisol mais alto. Por quê? Porque ele está sempre com medo e preocupado de ser deposto. Então ele tem que ser o mais protetor, o que é o melhor em adquirir recursos, tanto quanto distribuí-los, e exercer o seu poder sem ser demasiadamente violento. Então, tanto as fêmeas quanto os outros macacos, eles estão ali regulando e monitorando a capacidade daquele macho alfa permanecer no poder. Se ele começar a ser ineficiente, ele vai ser deposto e vai ser tomado por outro macaco. Então, esse é o motivo pelo qual ele está sempre extremamente estressado. E os betas, interessantemente, curiosamente, eles têm um nível de estresse menor do que o macho alfa, mas eles têm acesso a tudo que o macho alfa tem. Então, é o acesso às fêmeas, à comida e sem a responsabilidade. Você no meio ali é bom. Isso, ali que eles estão maravilhosamente bem ajustados. E aí a gente pode fazer essa extensão para a corte, por exemplo. Então essas pessoas elas têm muito menos responsabilidade, mas ao mesmo tempo elas têm acesso à riqueza, ao poder, ao prestígio e à liberdade de fazer o que muitas vezes os súditos não têm. Então, na verdade, quem está ali na corte hoje, a gente podia colocar ali os políticos. É melhor ser um político medíocre e estar ali sempre no meio Sim. do que ser alguém que se destaca de alguma forma. De quem se arrisca. Que vai apanhar muito mais. Sim, com certeza. Aquele político mais discreto é o que está de boa na lagoa. Então vamos ter centrão pro resto da vida? Olha, é uma questão realmente bem complicada, definitivamente. Eu acredito que a gente teria que mudar completamente os sistemas de incentivo no Brasil, assim, para que isso deixe de ser lucrativo, digamos assim, né? Vamos aprofundar um pouquinho esse sistema de incentivo, que é extremamente interessante, né? A gente está dizendo assim, olha, eu faço algo, então, se eu trabalho é por um salário, ou por um propósito, ou por alguma coisa nesse sentido, para que todo mundo entenda ali em casa, pensando assim, ó,
como eu poderia definir sistemas de incentivos do ponto de vista que aí a gente depois vai falar sobre homem e mulher, mas pensando assim, como ser humano, tá? O que te faz ser um ser humano melhor, né? O que me faria seguir os 10 mandamentos, por que não matar, por que não roubar? Ou, ao mesmo tempo, porque você é uma pessoa que se esforça e vai querer construir um patrimônio, vai querer deixar um legado, né? Pensando até em Aquiles, daqui a 1000 anos. Bom, não vão lembrar dos nossos rostos, mas vão lembrar dos nossos nomes. Como é que a gente definiria esse sistema de incentivo? O que nos faz melhorar ou o que nos faz apenas estressar e ser o CEO ou o macaco alfa que vai simplesmente morrer do coração logo? Verdade. Realmente não é nada fácil. Bem, eu acredito que isso depende bastante do grupo que a gente está se referindo. Porque, assim, no geral, tá? A maior parte das pessoas, elas têm angústia com falta de direcionamento e de orientação, certo? Então, no geral, elas ainda preferem que haja um certo nível de determinação e de regras pré-estabelecidas para que elas se encontrem. A gente precisa de liderança? A gente precisa de um norte? Eu penso que sim, para a maioria das pessoas. E eu não estou dizendo que as pessoas são inferiores ou elas são superiores. Não é. É só uma característica humana. Algumas pessoas precisam mais de orientação do que outras pessoas. Agora, existem aquelas outras pessoas, que, por exemplo, é o meu caso, que, na verdade, se angustia quando tem demasiadamente orientação e pré-determinação sobre o que eu devo fazer. Então, algumas pessoas, elas vão se sentir angustiadas e perdidas sem orientação, e existem aquelas pessoas que vão se sentir sufocadas com excesso de orientação, certo? Então, assim, até parece que eu vou dar uma de advogado do diabo contra mim mesma, né? Porque eu sou ateia, certo? Mas eu consigo reconhecer que para muitas pessoas a crença em Deus é importante para se estabelecer determinadas regras, para ter um sentido na vida, um propósito, uma orientação moral, certo? Então, o que aconteceu com o período racionalista, iluminista, em que começou com essa remoção da divindade para determinar o que as pessoas deveriam fazer, é que não houve uma substituição, certo? Na verdade, até houve por um determinado período, mas depois tudo ruiu. Então, até determinado ponto, nós tínhamos os deveres civis, como proteger e defender a pátria, certo? Defender e proteger a família. E antes ainda tinha de servir a Deus. Nós removemos Deus e atualmente não existe mais aquele senso de patriotismo também, de servir e proteger a pátria. E hoje em dia as pessoas também não têm mais família, etc. Então elas ficam perdidas. Para que eu sirvo? Por que eu estou aqui? Sim. Por que eu levanto todo dia de manhã para fazer uma atividade que eu considero tosca? Qual é a finalidade disso que eu estou fazendo? Sim. Sabe? Então, eu acredito que muitas das pessoas, elas estão perdidas por falta dessa orientação, entende? Eu acho que essa ausência de calma no coração, né? Essa angústia, essa coisa do viver amanhã, com certeza eu acho que Deus ajuda muito, né? Porque fica fácil. Bom, por mais que eu tenha acreditar ou não, no mínimo é bom seguir essa regra, porque vai que tá certa e a coisa dá ali. Mas eu acho assim, em um oceano existem poucos tubarões, né? Eu costumo brincar, às vezes brigam comigo que eu sou meio tubarão, não nado para trás, né? Eu só consigo olhar para frente e ir seguindo. Mas tem que ter poucos, e é muito melhor ter cardumes e você ter várias pessoas em um senso coletivo, porque dá mais tranquilidade e sensação de segurança, né? Sim, claro. Porque talvez a coisa mais triste seja a solidão de nadar sozinho no oceano, né? É uma boa metáfora. Além do mais, não existiria sociedade e civilização em desenvolvimento perpétua se fôssemos só feitos de tubarões, cada um fazendo o que quer, cada um inventando e criando e desenvolvendo suas próprias ideias. Nós precisamos de pessoas que estejam ali, mantendo a sociedade em curso. E aí que a gente se refere a essas pessoas que são mais ordeiras, elas são mais coesas. E olha só, São Paulo, por exemplo, eu sou apaixonada por essa cidade, ela é tudo pra mim. E eu não acredito que é uma cidade que seja pra todo mundo. Na verdade, São Paulo é uma megalópole, uma cidade cosmopolita, excêntrica, totalmente desintegrada e atomizada.
essa cidade é para pessoas excêntricas, para pessoas inventivas, criativas, que comumente são solitárias ou seguem o próprio caminho. Não é uma cidade para pessoas comuns que querem, por exemplo, trabalhar, formar uma família, casar, ter filhos, encontrar um sentido na coesão social de uma comunidade menor. E tem uma outra coisa que é muito relevante no meio disso, é que como a sociedade hoje ela está permeada de inúmeros valores distintos e que não necessariamente vão se conectar entre as pessoas, quando elas forem trabalhar e executar uma determinada tarefa, elas não vão se sentir igualmente reconhecidas na medida do esforço delas. Porque as pessoas, elas valorizam coisas diferentes hoje em dia. Então, muitas vezes, a pessoa, ela vai se realizar, ela vai ter um senso de gratificação na própria vida, na própria profissão, porque ela sabe que aquilo é valioso para o resto da sociedade também. Então, se eu faço alguma coisa que ninguém mais valoriza, quem eu sou? Para que eu sirvo? Eu sou inútil. O que adianta vencer a corrida se não tem alguém na plateia? Exatamente! Ninguém está reconhecendo o que eu estou fazendo. Então, muitas dessas pessoas, na verdade, elas precisam viver uma sociedade um pouco mais coesa, em uma comunidade que reconheça os esforços de cada um. Vamos entender essa história de esforços de cada um, falando sobre essa relação homem-mulher, que é do espectro cinza, que você fala bem, que eu não decorei a palavra ainda, conciliacionismo. Conciliacionismo. Explica do que a gente está falando especificamente, em termos de necessidade, termos de conduta, é simplesmente gratidão? Como é que funciona essa troca? Olha, eu acredito que primeiramente a gente está num momento muito delicado e muito polarizado entre homens e mulheres que eu nunca imaginei que eu fosse presenciar em algum momento, tá? Nós tivemos ali mais ou menos há 150 anos, por aí, 180 anos, o início do movimento feminista da primeira onda. Depois nós tivemos anos 60, 70, 80 a segunda, depois dos anos 90 a terceira, mais ou menos. E agora a gente está... A sua referência é americana, né? Isso. Porque aqui funcionou um pouquinho... Isso. E aí agora nós temos a quarta onda, digamos assim, e que está muito correspondente à era digital, certo? E o conciliacionismo, ele tem uma disposição, principalmente política, não exatamente teórica, diferenciada, de entender e interpretar as informações que nós temos hoje, tá? Porque, assim, algumas pessoas dizem que eu sou conservadora, outras pessoas dizem que eu sou progressista, mas, na verdade, eu não me considero uma pessoa refém de certos pacotes ideológicos prontos, certo? Então, assim, tem muitas coisas importantes que o feminismo conquistou, muitas teorias que foram desenvolvidas que devem ser aproveitadas, mas também existem muitos erros, certo? E erros tanto de natureza argumentativa ou ideológica, tanto quanto de natureza científica mesmo. Porque a ciência se desenvolveu, nós temos novas informações hoje em dia, existe um nível de multidisciplinaridade muito maior do que anteriormente, certo? Então, por exemplo, o caso sobre a pílula anticoncepcional, ela foi muito importante para que as mulheres tivessem o acesso e o controle do seu capital reprodutivo, certo? Por causa disso, elas conseguiram atrasar mais a geração de filhos, elas puderam trabalhar mais tempo, etc. Isso, na minha perspectiva, é muito positivo. Só que, ao mesmo tempo, nós estamos em um momento em que há um questionamento muito grande justamente sobre esse controle reprodutivo sexual da mulher. Porque, supostamente, a mulher hoje ela não tem mais interesse de se relacionar com os homens, justamente porque ela estudou muito, ela trabalhou muito, ela não necessariamente engravida por se relacionar sexualmente com os homens, etc. E aí, a gente está lidando agora com esse pêndulo inverso de querer regredir a estados anteriores à pílula, entende? Então, ao mesmo tempo que eu compreendo, por exemplo, que os homens ficaram para trás em inúmeras profissões, eu acredito que a melhor forma de nós resolvermos esse distanciamento não é necessariamente cortando a liberdade feminina. Existem outras alternativas, ou pelo menos nós deveríamos dispor a desenvolver outras alternativas que não necessariamente simplesmente colocar um ponto final. Não, eu acredito que as mulheres não devem mais ter liberdade. E o que é mais interessante nisso é que, assim, o que eu vejo
principalmente nessas discussões, é que, primeiramente, os homens, eles não conseguem mais atrair as mulheres através do capital financeiro, porque as mulheres se sustentam sozinhas hoje em dia. E o que necessariamente seria o interessante para que as mulheres ficassem com esses homens seria a personalidade deles. Isso não está sendo suficiente. Entendeu? Tinha um vácuo ali. Entendeu? E muitos desses caras, na verdade, o que eles querem? Que as mulheres voltem a ser financeiramente dependentes, não terem mais instrução, porque daí elas não têm outra alternativa, exceto buscar alguém, buscar um marido. Eu vou colocar duas pitadas aqui sobre economia, justamente para a gente falar sobre essa questão demográfica. O fato de você ter uma gestação cada vez mais tardia, Sim. E às vezes não ter. Né? Eu tenho duas irmãs que decidiram não ter filhos. Tipo, por quê? Não, porque eu não quero. Enfim. Mas isso cria um problema econômico gravíssimo. Né? O Brasil tem o fechamento da sua janela demográfica agora em 2030, daqui a 4 anos. A Europa já fechou, mas a Europa demorou 80 anos, enriqueceu, veio a pílula em 70 e fechou. Nós somos pobres, esse é o problema. Pobres e sem filhos. Exato. E isso nos deixa sem futuro. Né? E o outro conceito é de o que você considera riqueza. Quando eu colocava isso na sala de aula, principalmente as meninas entendiam. É mais ou menos assim. Como é que funciona o PIB de um país? Geração de riqueza. Então, quando o pecuarista vai lá de manhã, acorda às 4 da manhã, tira leite e arranca lá 20 litros de leite e vende, o PIB cresceu. Quando uma mulher não vai trabalhar porque está amamentando seu filho, o PIB não cresceu. Sim, porque é uma atividade reprodutiva, não é produtiva. Então, mas qual riqueza maior, se não a nossa capacidade de manter a própria existência humana? Eu considero isso um ponto central atualmente, tá, dessa discussão, porque, veja bem, eu tenho uma posição de que as mulheres necessariamente precisam trabalhar, precisam se desenvolver intelectualmente, para que elas não sejam dependentes de ninguém. Agora, eu acredito que a sociedade precisa urgentemente se reformular de modo a receber, estar disposta a lidar com a maternidade de uma forma que nós não estamos mais. Porque, veja bem, o que foi a humanidade ao longo de milênios, a maior parte da história da humanidade? As mulheres engravidavam, elas tinham toda uma rede de apoio que era formada por mães, tias, avós, os irmãos, tanto quanto os tios. Toda a família estava em volta para ajudar a cuidar daquelas crianças. Atualmente, nós vivemos em uma sociedade atomizada, todos dentro de uma lata de sardinha, em que no máximo existem 2 pessoas para cuidar de uma criança. E, frequentemente, uma, na verdade, porque a outra está trabalhando. Então, é uma fase, principalmente a do puerpério, que é extremamente desgastante para uma mulher passar sozinha. Muito desgastante. Em que, ao longo de milênios, a humanidade basicamente tinha dezenas de pessoas para cuidar dessa criança que acabou de nascer. E hoje em dia existe uma só. E que, frequentemente, está num período de debilidade, de dependência, de muito estresse emocional. Então, eu acredito que as pessoas, ao mesmo tempo que dizem que as mulheres precisam ter filhos, elas não criam um ambiente para que isso seja seguro. Elas não criam um ambiente confortável para que essas mulheres tenham um filho. Além do mais, é tão comum você ver as pessoas comentando: eu não dou lugar para grávida, deveria ter se relacionado com uma pessoa mais rica, ninguém mandou engravidar, isso e aquilo, por que não está de carro, etc. Então veja que existe uma exigência de que as mulheres tenham filhos, mas ao mesmo tempo você não cria um ambiente confortável para que isso aconteça, entende? Então, eu sou uma das pessoas assim que faz uma defesa muito forte da maternidade, mas que ela deva ser tratada com verdade, tá? Porque eu acredito que os conservadores, comumente, eles falam muito sobre a maternidade como se fosse um dever, né? Como se tu fosse um soldado, basicamente. Você tem o dever de formar uma família, de ter filhos, independentemente do que aconteça. Mas quando a gente coloca uma lente de aumento, você vê que isso é muito mais complicado, difícil. E aí você traz todos os aspectos da maternidade que não são tão bonitos assim.
Você traz a depressão pós-parto, tu traz a rejeição do filho, tu traz toda a dificuldade de recuperação física, tu traz a autoestima da mulher que cai muito. Inclusive, eu acredito que esse é um aspecto muito relevante também sobre a maternidade, porque ao longo de milênios, uma mulher ela engravidava e ela se comparava em relação às outras mulheres e estavam todas iguais. Todas elas eram rechonchudas, todas elas tinham mamas grandes, todas elas tinham corpo de mãe. Hoje você não tem mais isso. Na verdade, essas mulheres comumente estão se comparando com redes sociais, com mulheres de redes sociais, mulheres ricas, mulheres que têm acesso a procedimentos, a filtros, etc. Isso também, na minha concepção, acaba desestimulando. Tantas delas que eu vejo dizendo, nossa, eu não vou ter filho, eu não quero ficar assim. Mas então, o nosso cardume é de um monte de mães solteiras e sem filhos? Porque elas se comparam? Porque elas se sentem confortáveis em estar exatamente naquela mesma ilha, naquele mesmo meio social, é isso? Então, é que na verdade, geralmente essas mães solteiras, elas são de camadas sociais mais Não, baixas. desculpa, eu falei errado. Não mães solteiras, de solteiras Uhum. e sem filhos, porque Sim. no final de contas fica mais fácil. É lógico que é muito mais fácil cuidar do corpo quando você não tem filho, né? Sim, É claro, óbvio, claro. é um processo natural e é um estresse corporal absurdo, que aliás é uma coisa bela Eu também da acho. natureza. É incrível. Mas bela para quem olha, né? Quem está vivendo isso, a É situação... muito visceral. Exato. E essa é talvez a situação. Então, imaginando se tudo isso é verdade, eu tenho esse problema, a gente tem um problema demográfico, econômico e de própria sobrevivência da sociedade. Como é que a gente vai fazer daqui para frente? Né? Pensando nessa estrutura, porque a gente está falando de um mundo novo que está nascendo. Eu costumo comparar a nossa revolução de IA agora com a revolução industrial. Eu acho Que que foi, essa aqui é bem pior, hein? né? Que era... Assustadora. Como é que é isso? Olha, como resolver isso? Olha, especificamente no Brasil, olha, eu acredito que nós teríamos que passar por uma revolução institucional, em que muitos privilégios deveriam ser cortados, em que o sistema de incentivos deveria ser mudado também, e cortar certas coisas que estão sendo aplicadas atualmente, que não deveriam estar sendo aplicadas e que consomem muito dinheiro, basicamente enviando dinheiro para o lixo, para ver se nós conseguiríamos, de alguma forma, compensar a nossa condição econômica atual. Mas, realmente, o Brasil está muito atrás e, honestamente, eu não sei se a gente vai conseguir compensar isso, pelo menos nos próximos 30 anos. Não. 30 anos... Já foi. Já foi. A gente vai continuar correndo sempre atrás. Mas qual que é a sua visão, agora pensando de uma maneira financeira, pensando como mulher, de uma maneira independente? Você está no mercado financeiro? Você consegue enxergar isso? É coisa de homem? Não é? Como é que... Porque você até comentou aqui, né? Estou falando assim, eu preciso não ser dependente. Óbvio. Né? Porque se você é dependente, você depende de uma decisão anterior, você não tem a liberdade, que é o começo da nossa conversa aqui. Existe... Você está familiarizada com essa história de criptoativos, IA? Como é que se insere a mulher dentro desse espectro cinza, que vai ter um monte de coisa ali, para a gente falar sobre dinheiro? É um tabu ainda? Olha, estranhamente não é um tabu, mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente regrediu um pouco também, porque até uns 10 anos, mais ou menos, né, uns 15 anos atrás, ainda existia essa concepção de que a mulher necessariamente ela deveria ser independente financeiramente. Mas devido ao excesso de cobrança dos conservadores ou dos antifeministas de que, na verdade, as feministas estavam querendo solapar a liberdade das mulheres de serem independentes e mais tradicionais, elas acabaram assimilando essa ideia. Se uma mulher ela quiser ser dependente, tudo bem.
Bem, essa não é a minha posição, tanto que eu não sou uma grande assimiladora aí da sociedade no geral. Então, na verdade, eu mantenho a minha posição. E assim, recentemente até saiu um estudo que eu achei bem interessante, de que geralmente os homens que têm atualmente essa ideia de que as mulheres devem ser exclusivamente mães e donas de casa, eles não têm aquele sexismo benevolente de proteção, de paternalismo, de proteger e de servir e prover para a mulher. Na verdade, eles têm concepções muito negativas acerca das mulheres, de que, na verdade, elas usam do sexo e da beleza para manipular os homens. Então, é interessante porque esse é o momento que nós vivemos agora, em que, em vez de haver, mesmo que para essas pessoas, um certo sexismo benevolente, em que, ao mesmo tempo, em que aquelas pessoas, elas existem para servir a família, elas ainda vão ser protegidas, né? Porque é uma relação de troca. Nem isso nós estamos tendo atualmente, né? Agora, em relação ao mundo da tecnologia, eu não estou muito otimista também, tá? Eu não estou muito otimista porque esses principais CEOs de empresas de tecnologia, eles estão vindo com ideias bem autoritárias também, e que, inclusive, muitos desses rapazes mais masculinistas têm se identificado. Então, eu, pessoalmente, acredito que nós estamos indo em direção a uma era tecnofeudalista. E, assim, de extrema vigilância. Você fala que a gente vai voltar um Sim. círculo ali. Sim. E que os feudos serão agora digitais, mas Sim. serão feudos. Feudos dos grandes CEOs. E vou pagar um pedágio para viver nessa rede social, é isso? Eu acredito que vamos pagar pedágios para os grandes CEOs. E não sei também o que nos espera em relação à liberdade feminina, porque na China, por exemplo, já existem relatos em que as mulheres que têm formação em engenharia, matemática, nessas áreas de ciências duras, elas estão sendo preteridas de modo explícito. Elas estão sendo colocadas em últimos lugares em relação aos homens. E eu, honestamente, não acho que isso vai parar por aí, tá? Mas a China não é exemplo, né? Bom, convenhamos. Todo levantamento do desenvolvimento chinês, se a gente for pegar o Império antes, como era, onde todo mundo fala, né? Adam Smith lá na Riqueza das Nações já fala, olha, tão rico quanto a Europa é a China, mas com uma vantagem que eles têm 2 colheitas de arroz, a população será maior, e se tratava uma China como uma coisa fora do comum, e depois se provou que não era. Hoje a gente tem um Estado, né, determinando a economia e de um crescimento direcionado, né, onde você não existe individualidade nenhuma, é ali, mas também, honestamente, até do ponto de vista macroeconômico, por mais que eles queiram, eles nunca passarão os Estados Unidos, porque a economia chinesa vai quebrar antes, justamente por esse centralismo. E aí, de um livro de Adam Smith, ele falava uma coisa absurda, que na época na China já não se poderia ter mais de 3 filhos. E os casais teriam que escolher qual filho. Ele escolheu os homens. É a política do filho único. E isso aconteceu no século XX, mas a gente está falando, século XVIII, e sabe quem tinha que escolher quem ia colocar para fora? A mãe. Então ela tinha que escolher entre 2 filhos, e na maioria das vezes escolhia o homem e colocava a menina do lado de fora. Esse é até uma questão interessante, porque como geralmente eram os meninos que iriam trabalhar no mundo externo, então elas faziam essa decisão de modo individual ao ponto de prejudicar coletivamente o resto da sociedade. Essa é uma questão que eu acho sempre bem interessante, porque muitas vezes as pessoas elas vão tomar as suas decisões, pelo menos na concepção delas, que irão beneficiá-las individualmente. Só que todas as pessoas tomando essas decisões individualmente, muitas vezes vão acabar prejudicando a sociedade como num geral. Então, como essas mães estavam pensando que elas precisavam ter um filho para que elas pudessem ser sustentadas, no final das contas, hoje, na China, existe uma falta absurda de mulheres, né? Uma hora falta, né? Entendeu? Então, são decisões individuais que são racionais, mas que muitas vezes vão ter um preço para a sociedade. Mas agora, voltando sobre essa comparação que tu trouxe, né? Aliás, essa percepção que tu trouxe que é a da China, né? De que, isso acontece na China. Mas eu tenho um exemplo do J.D. Vance, né? Que é o vice-presidente dos Estados Unidos. Sim. Ele
tem relação, inclusive ele chegou a compartilhar um post de um pastor que estava defendendo também o fim do voto feminino, né? Isso é nos Estados Unidos, certo? E hoje em dia eu acredito que isso já deixou de ser um tabu. Eu vejo isso sendo discutido com uma relativa frequência nas redes sociais, de modo com que, assim, 10 anos, né, 30 anos atrás, ninguém estaria se questionando. Então eu realmente acredito que a gente está num ponto em direção a outro extremo que a gente teve naqueles anos anteriores, em que houve tanta beligerância, tanto extremismo de esquerda, que muitas pessoas hoje estão meio que respondendo, criando uma reatividade em relação a esse período. Então, a ausência de liberdade que você citou lá no começo, você estava dizendo que a gente não tinha nem nessa visão de... Então, vamos colocar rótulo só para ficar fácil. Né, de um lado da esquerda, como a gente não tem de um lado da direita. Quer dizer, você acaba sendo preso de algum jeito? Olha, eu acredito que encontrar esse meio termo é algo bem difícil, sabe? Isso exige uma certa disposição intelectual que a maioria das pessoas não tem. Elas também não têm tempo, elas também não têm energia. E o que nos garantiria esse meio termo equilibrado e sábio seria a solidez das instituições, a sabedoria e o funcionamento delas. E essa é uma das principais dificuldades que nós temos aqui no Brasil. As nossas instituições, elas não são tão maduras quanto as americanas, quanto as europeias, né? Existe uma relação, na verdade, da personalização no Brasil, que é uma coisa absurda, né? Onde você fala assim, tá, é de qual governo? É o fulano de tal. É o fulano. Sim. E se o fulano é ruim na pessoa física, ele é ruim quando ele está lá em cima e ele é ruim de qualquer forma. Então, nós provavelmente, enquanto não houver Algumas pessoas falam assim, o Brasil nunca amadureceu enquanto instituição, enquanto país, porque a gente nunca foi colocado à prova, né? Se você for pensar, a Europa foi feita a ferro e fogo, né? Se você for ver, vários países asiáticos também. Mas tem muitos países asiáticos que não amadureceram e foram forjados a ferro e fogo também. Estão vivendo que nem pastor de 15 mil anos atrás, mas tudo bem. Não, mas a Centro-Ásia é uma coisa... A parte? À parte. Mas por exemplo, é uma coisa que... Eu morei 2 anos no Japão e acabei estudando um pouquinho sobre o país. O país, ele se orgulha de ter a violência a menor do mundo, a longevidade a maior do mundo, as instituições funcionando, um consenso coletivo, né? A menor natalidade do mundo também. Mas a japonesada vive lá. Eu estava conversando com o Kaká e ele estava falando assim, o Japão tecnicamente no campo é perfeito porque eles são organizados, mas na era Enji, onde foi o final da era Shogun, né? O que o governo, o imperador na época fez? Todos aqueles que primeiro desarmaram os samurais e todos aqueles que discordam de mim morram. Então, a unidade do Japão é mais ou menos como se você torce para algum time de futebol. Eu sou gremista, mas eu não acompanho. Eu sou palmeirense, 3ª, 4ª geração de palmeirense. Então, vamos imaginar que no mundo só houvesse gremistas e palmeirenses. Eu chego no poder e falo, todos que não torcem para o Palmeiras morrem. Amanhã eu falo, nossa, esse país só tem palmeirense, olha que bênção. Nossa! Foi exatamente assim que aconteceu com o Japão. E a unidade japonesa, ela só não existe em Okinawa porque era muito distante, é um pouquinho diferente, mas a unidade japonesa veio do extermínio. Disso? Foi algo parecido, digamos assim, né, com o Getúlio Vargas ao proibir outros idiomas aqui no Brasil. Sim. A italianada chegava e ensinava os filhos a falar italiano, agora era proibido. Exato. Aconteceu com japoneses, alemães, e aí todo mundo começou a falar português. Isso meio que criou essa unidade da cultura brasileira, né, de uma nação. Então, assim, mas ali eles chegaram a esse equilíbrio por causa disso. Do genocídio mesmo, né? A Europa chegou a um equilíbrio depois de tanto... Da Segunda Guerra, né? Principalmente. Aí tá bom, tudo bem, a gente cansou de apanhar, vamos fazer as fronteiras e ficar quietinho e vamos pensar nas instituições. Nesse caso, o Brasil nunca, sem ferro e fogo, vai ter instituições?
Nossa, realmente eu. Olha, eu não sei se eu deveria estar falando isso, mas assim, Deve. Só para nós. recentemente eu saí de um partido político, Hum, tá? E eu entrei com brilho nos olhos, sabe? Eu entrei cheia de esperança, eu entrei cheia de ideias e de certezas de que nós conseguiríamos fazer alguma coisa. E parecia realmente algo novo e diferente, mas no final das contas, eu acho que é mais do mesmo e na verdade me parece até mais perigoso do que o que eu tenho visto em outros partidos. Eu me desiludi bastante e eu acredito que eu recebi uma boa dose de cinismo e de malícia. entendi. É, eu era como a virgem no cabaré, né? É. Porque eu sempre fui muito mais intelectual, muito mais abstrata e teórica. E eu não tinha vivido a política de perto mesmo ali, concretamente, botando a mão na massa. Hum, E você vê quais são as regras do jogo, de fato, na política. hum. E realmente no Brasil tudo é muito personalista. É como se realmente existissem pequenas cortes em que há uma legitimidade de um rei, mas ainda assim que não existe todo um sistema de incentivos para mitigar esse poder altamente centralizado. E aí, no final das contas, você vê que não existe um partido ali. Na verdade, o que existe é o fulano de tal. Entendeu? E tudo existe girando e Em orbitando em torno torno dele. dele, sabe? E eu acredito que justamente essa divisão dos poderes, ela meio que capenga, ainda assim consegue mitigar um pouco, reduzir um pouco essa tendência natural, que inclusive na minha perspectiva é uma tendência humana, que é se reunir em torno de uma pessoa só ou de uma corte. E por isso que é tão difícil de manter. Essas instituições, as instituições modernas, elas são como se nós estivéssemos lutando contra a gravidade. Nós estamos nadando contra a correnteza, nadando contra a natureza do ser humano. Porque a natureza do ser humano é tribal, ela é parcial, ela é não isonômica, ela é muito personalista. E essas instituições artificiais são isonômicas, ou pelo menos elas Deveriam deveriam ser. ser, né? Deveriam ser imparciais. Existem todos um arcabouço de valores fundamentais que buscam corresponder a esse sistema de justiça moderno que nós temos hoje. E se nós não temos isso, tudo desaba e nós voltamos a agir de forma extremamente primitiva, como nós sempre vivemos, certo? Então, hoje, eu tenho uma perspectiva muito fatalista e pessimista da política brasileira. Porque, por exemplo, mentir, tá? Geralmente as pessoas, elas ficam ofendidas, né? Nossa, o fulano de tal, o político ali mentiu. Gente, mentir na política, tá? É a coisa mais normal do mundo. E querer fazer política sem mentir é que nem ganhar uma corrida, um campeonato de natação sem se molhar. Isso não existe. E assim, faz parte do jogo você mentir, você omitir, e faz parte do jogo tu apontar a mentira. E tudo Do outro. isso do outro, faz parte do jogo ali. Eu minto e eu sei que tu pode apontar a minha mentira, eu sou pego no flagra, enfim, e vão existir ou não as consequências disso. Então, atualmente, eu estou bem pessimista em relação à política, porque o nível de patifaria e de cafajestagem que eu vi não pode ser desvisto. Que bom. Ou não. Que viu, né? Que aí... Que bom que eu vi. Exato, exato. Mas vamos pensar assim agora, falando até para a mulher de hoje, Uhum, do ponto de vista financeiro, uhum, econômico. Essa história de, tá, você primeiro precisa ver você, uhum, precisa se ver profissionalmente, e depois você precisa decidir se sim ou se não, uhum. Ter ter ou não ter filhos. filhos e assim por diante. E assim, eu lembro agora, me recordo, porque eu dava aula na universidade, na faculdade de medicina, e assim, 90% eram meninas, dos alunos ali, assim, né? Nossa, interessante. Era assim, É uma profissão bem feminina, na é, verdade. então, mas que não era, né? Antes era o Uhum. doutor e agora a gente tá vendo isso. Mas a pergunta é, existe um equilíbrio, se é que existe, entre a profissão, o dinheiro, a autorrealização, ou se ter filhos é autorrealização ou não? Se a gente fosse pensar e fosse colocar em caixinhas só para a gente organizar as ideias para ir fechando,
como é que eu organizo isso? Vamos imaginar, eu tenho aqui uma menina de 15 anos, que ela tem os próximos 15 para decidir a vida. O que ela deveria fazer? Olha, na minha perspectiva, tá, de uma pessoa que pensa bastante, assim, eu não tô dizendo que eu sou um gênio, tá, pelo amor de Deus. Eu tô falando que eu sou uma pessoa que rumina bastante as coisas. Eu estou sempre refletindo sobre o modo de vida que eu tô levando, as minhas atitudes, aqueles vícios comportamentais que todo mundo tem. Eu tomei uma decisão quando eu era mais jovem de que eu seria livre, independente financeiramente, que eu resolveria ou realizaria alguns sonhos meus, ainda que eu ficasse solteira. Ainda que eu não fosse feliz no amor, certo? Mas eu tomei essa decisão consciente em um momento da minha vida, em que eu tive essa clareza, esse insight. Eu acredito que muitas pessoas, elas não chegam a tomar essa decisão de uma forma macro, entendeu? Elas tomam uma decisão naquele momento, mas não a longo prazo. Quais são as possíveis vantagens e desvantagens dessa escolha? Porque toda escolha é uma renúncia. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes, a pessoa, ela quer ter uma determinada vida, como, por exemplo, casar e ter filhos, só que chega ali ao final de um relacionamento, sei lá, ficou casada 15, 20 anos, e esse relacionamento termina. E essa pessoa se vê sem nada. Mas demorou, né? 15, não. 20 anos decidiu ainda, Glenda. Não, mas é que essa pessoa, muitas vezes, ela teve aquele casamento supostamente realizado, mas houve um momento que essa relação terminou. Sim. Só que essa pessoa ficou 10 anos, 15 anos fora do mercado de trabalho, entendeu? Ela parou de estudar, ela parou de construir contatos, de networking. Então, tudo isso faz diferença na vida dessa pessoa. E aí essa pessoa chega nesse momento da vida e pensa, nossa, mas eu sacrifiquei toda a minha vida por essa família e ninguém me dá valor. Minha filha, você deveria saber que isso é possível, que existe essa possibilidade do seu marido morrer, do seu marido te trair, do seu marido simplesmente não amar mais você, de que seus filhos vão se afastar de ti porque eles vão construir a própria família deles também e não necessariamente vão viver em torno de ti, certo? E aí, nesse momento, é comum muitas delas colocarem a culpa no marido, nos filhos, na sociedade. Ah, porque eu fiz tudo isso por vocês, eu me sacrifiquei e ninguém me dá valor. A questão é que você precisa tomar essa decisão lá atrás. E ter noção que existe uma possibilidade de você chegar ao final dessa relação sem nada. Sozinha, solitária, em uma casa vazia, em que você não vai ter mais um emprego, você não vai ter networking, você não vai ter os seus hobbies, a sua individualidade, tudo isso foi diluído completamente em uma rotina familiar. Da mesma forma que existe a possibilidade de uma mulher ser extremamente profissionalizada, em que ela estudou a vida inteira, que ela trabalhou a vida inteira, chegar no final da vida e pensar, nossa, eu não me realizei, eu não fui mãe. Ah, eu gostaria de ter tido um relacionamento, eu gostaria de ter casado. Então, tudo isso deveria ser pesado. Qual é o seu temperamento? Qual é a sua personalidade, exatamente? Porque, desde criança, no meu caso, eu pensava que eu queria ser independente financeiramente, que eu queria ser livre. Eu não era uma menina, mesmo que no interior do Rio Grande do Sul, que sonhava em casar cedo, em ter filhos, em ter uma vida romântica, tradicional. Nunca foi da minha personalidade. E aí, agora, para corresponder às expectativas sociais, por exemplo, eu tenho que jogar tudo pro alto e viver uma vida que provavelmente vai me tornar miserável? Aí não faz sentido. Eu acredito que depende muito de autoconhecimento, entendeu? A pessoa ela tem que ter coragem de olhar para si mesma e se perguntar quem eu sou e qual é o tipo de renúncia que eu estou disposto e que eu sou capaz de lidar, entendeu? Agora, me fala uma coisinha para a gente entrar ali nos 5 minutinhos. Você falou muito da questão financeira. Como é que você lida? Onde é que você investe? O que você faz? Como é que foi você, Glenda, pensando em você no futuro? Onde você pôs seu dinheiro? Como é que realizou isso? Como é que foi? Olha, atualmente, infelizmente, não estou investindo porque eu sou pobre. Por enquanto, sou pobre ainda. Inclusive, olha só que interessante. Depois que eu entrei para o partido político, eu não apenas tive, por exemplo, certos gastos e prejuízos. Eu literalmente fiquei mais pobre. Literalmente eu fiquei mais pobre, sabe? O meu poder de compra caiu, enfim, até o valuation do meu canal caiu, tudo caiu, entendeu? Por quê? Porque eu tinha um senso de propósito.
entendeu? Eu tinha aquilo na minha cabeça de que eu preciso fazer algo que seja bom para a sociedade. Eu tenho prazer em servir as pessoas, isso é gratificante, isso vai valer a pena a longo prazo. E por isso eu aceitei ficar mais pobre, certo? Entendi. Agora que eu estou me recuperando, que eu voltei e eu estou completamente focado no meu canal mais uma vez. Inclusive, comecei a escrever 2 livros. E aí eu espero que eu possa publicá-los e, inclusive, talvez eu ainda venha falar do meu livro aqui para ti em algum momento. Tá, combinado então. Bom, a gente está dentro do nosso tempo, daquilo que foi proposto, foi assim, maravilhosa a conversa. Agora você tem aí o tempo que você precisar para de repente refazer alguma coisa da Mini Bill que eu não falei de você e deixar o recado final para o pessoal. Se você quiser olhar para a câmera, fica à vontade, Helena. Bem, eu agradeço muito pelo convite. Eu me senti muito bem recebida. Eu gostei muito da proposta do canal, inclusive do conceito desse instrumento grego. Até vou pesquisar. E eu quero convidar vocês a conhecerem o meu canal, porque eu trato dessas questões, tanto de política quanto de filosofia, de economia, de uma forma mais irreverente e divertida, mas também de uma forma bem pessoal, eu diria, tá? O meu canal, ele tem uma disposição muito grande em lidar com ideias diferentes, com dissidentes, com tudo aquilo que é marginal, digamos assim, sabe? Eu gosto muito da frase da Pagu, que ela diz que esse crime de ser divergente nós cometeremos sempre. E esse é um dos grandes valores que eu carrego na minha vida, inclusive da frase do Nietzsche, nunca é alto preço a ser pago para pertencer a si mesmo, em que eu vou sempre fazer o possível para manter a minha liberdade e a liberdade de outras pessoas de se manifestar, de desenvolver as próprias ideias, claro, de forma respeitosa, sem apelar para insultos, ad hominems, né, enfim, fofocas no geral, mas eu acredito que é assim que nós vamos continuar, pelo menos, mantendo aquilo de valioso que a sociedade construiu até aqui. Porque eu acredito que existem, sim, coisas muito boas que a humanidade construiu. Existem pessoas que se sacrificaram, que fizeram muito para que nós tivéssemos essa vida que nós temos hoje. E é o nosso dever honrar essas pessoas e sermos gratificados, aliás, nos sentirmos gratos a essas pessoas para que tudo isso seja protegido e levado para o futuro. Então é isso. Tá certo. Obrigada. É um prazer. Aliás, quem quiser me procurar, Espectro Cinza em todas as redes sociais. Perfeito. Vai lá que vale a pena. Pessoal, então a gente termina aqui mais um Kairos Econômico, onde o objetivo é esse: ser intenso, ser objetivo, claro, colocar as ideias e principalmente conseguir ouvir, né? Eu acho que talvez esse é o ponto principal. Tempo de transformações exige falar e ouvir. Obrigado e até a próxima.